Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Muito obrigado de coração, em nome de toda a equipe, pela sua audiência, né? Você amigo, você amiga que nos prestigia aqui nos programas da TV Rio Branco. No Boa Noite Rio Branco, no Bom Dia Rio Branco, no Estúdio 8, né? Programa da Jô, não é isso? Todos os dias aqui uma programação diferente para você, porque você merece, né? A programação é feita para você e por você. Deixa eu dar uma dica aqui para você que mora, você que tem moto, motocicleta, mora no Tucumã, 1, 2 e 3, mora no Universitário também, região ali do Ruilino, tá? Ou qualquer lugar aqui em Rio Branco, qualquer bairro, tem motocicleta, quer fazer uma manutenção preventiva ou corretiva, o importante é preventiva, é muito mais barato, né? Muito mais em conta. Aí você não tem ainda uma loja especializada que você confia, uma autopeça, uma oficina, chegou em Rio Branco, pouco mais de um mês, né? Foi instalado lá, montado no Conjunto Tucumã, ali próximo às Mangueiras, a Chacam Motos. Lá você vai encontrar oficina com mão de obra especializada, atendimento de primeira, todos os dias de segunda a sábado, tá? Você vai ter revisão no motor, troca de óleo, injeção eletrônica, você vai ter peças em geral, né, acessórios, com preço justo, mão de obra qualificada, especializada. São 3 irmãos, se uniram, montaram uma sociedade e estão aí a trabalhar pelo bem-estar de todos, né, para que você tenha qualidade, para que você tenha segurança também na sua motocicleta. 9910 8903 2102 0154, né? 2102 0154 é o telefone, tá? Depois eu vou mostrar na tela direitinho, com mais ênfase, para você ter um novo endereço para cuidar da sua motocicleta, tá bom? Eu tenho o prazer de conversar agora com o apoio do Supermercados Araújo, também do Araújo Mix, além da New Flex, que representa aqui no Argos colchões Conforte Mag, colchões magnéticos, com o presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário, o José Janes, ou o Janes Peteca, como ele é mais conhecido. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite à sociedade de Rio Branco, a todos os trabalhadores do sistema penitenciário, sim, a trabalhadores em geral, viu, Muniz? De onde surgiu esse apelido Peteca? Foi ainda na infância? Isso foi na infância, quando eu era criança, lá em Cruzeiro do Sul, que eu sou de Cruzeiro do Sul. Meus avós, devido aos olhos serem verdes, né? Isso. Aí colocaram esse nome de Peteca, aí pegou até hoje. Mas você não fica com raiva, não? De maneira alguma, não tenho esse preconceito não, de maneira alguma. Legal, muito bem. Ô Janes, há quem diga que a associação, em alguns momentos é mais atuante que o sindicato, acabou esvaziando também a luta dos sindicalistas. Isso procede ou não? Não procede não, porque o sindicato é diferente da associação. A associação do lado do tem objetivos diferentes, né? Tem objetivos claro diferentes. Que eu acredito que o único ponto convergente é que vocês defendem os interesses dos trabalhadores no sistema, né? Melhores condições de trabalho, melhores salários, enfim. É porque o sindicato em si, dos agentes penitenciários, ele só dos agentes penitenciários. Isso. E ele defende uma bandeira, a bandeira dos agentes penitenciários. E nós não defendemos toda a classe. Toda a classe. O administrativo, assistente social, o pedagogo, psicólogo, enfim, toda a classe. Todo trabalhador a gente defende. E a associação está para isso. E aí a gente está um pouco sobrecarregado, porque muitas pessoas, né, na associação. Hoje nós estamos em torno de 800 trabalhadores associados à associação. Isso é um grande marco histórico para a gente. E aí a gente está aqui para defender mesmo o trabalhador, porque a gente já tem um respaldo muito grande de 10 anos de movimento sindical mundial. Isso que eu ia falar, você levou para lá a experiência acumulada ao longo de muitos anos, como líder lá no Sindicato dos Urbanitários, né? O Sindicato dos Urbanitários foi a minha escola, sabe? Formação sindical lá em São Paulo, na Escola 13 de Maio. Isso em 2005, começamos, esse tempo eu tinha até cabelo. E aí com essas lutas, passei 20 dias em São Paulo, num colégio de freira, né, Muniz? E aí fazendo as lutas de classe, sabe? E aí a gente aprendeu muito. E aí, às vezes, numa escola de sindicalismo, existe muita teoria, sabe? Mas a gente não precisa colocar toda aquela teoria na prática, porque não vai dar.
Então, mas alguma coisa que eu aprendi é defender quem seja o poder lá, quem tiver no poder, a gente vai estar defendendo, sabe? Isso é a classe trabalhadora. Isso é desde o começo do que existe mundo. Claro. As pessoas têm que ter o quê? Nós somos os advogados do trabalhador, claro. o sindicalista, viu, Muniz? Com certeza. A gente ia receber também junto contigo aqui a Sandra Muniz, que é assistente social. Íamos saber dela qual a importância, né, desse profissional em relação aos trabalhadores do sistema penitenciário. Ela não pôde vir justamente porque estava em uma missão não menos importante, né? Ela foi ao interior, não é isso? Nesse momento, ela está em Chapuri, tem que fazer umas atividades lá com os assistentes sociais e acadêmicos. Ela também é professora, inclusive foi minha professora também de serviço social, Muniz. E aí é uma pessoa super importante, ela é presidente do conselho, sabe? E aí a gente ia fazer uma atividade bem distinta. Ela ia falar sobre o assistente social como um todo, sabe? E eu ia falar especificamente do assistente social de dentro da penitenciária. Porque hoje está muito ruim para o assistente social dentro da penitenciária de Rio Branco. Estão sobrecarregados, é isso? Estão sobrecarregados. Ano passado nós tivemos atendimento do assistente social, foi feito mais ou menos 11 mil atendimentos. Isso para reeducando, para a família, enfim, para toda a sociedade também lá tem. E aí todo ano, Muniz, a gente vê uma situação, o crescimento da população carcerária, sabe? Hoje a gente tem assistentes sociais, Muniz, no pavilhão A, que tem que atender mais ou menos 436 reeducando, que é preso, sabe? E aí estão sobrecarregados. E aí a ideia é o seguinte, e esse ano o diretor-presidente do sistema penitenciário dobrou essa meta. Então tem que ser feito 22 mil atendimentos. Mas veja bem, são 22 mil atendimentos, tem que dobrar. Então teria que fazer o quê? Dobrar atendimento, dobrar mais trabalhadores para fazer isso. Porque toda hora, todo momento está chegando inúmeros presos. E não tem condição. E o trabalhador está sobrecarregado. E o sistema penitenciário, hoje, Muniz, ele é uma engrenagem. Antes, os assistentes sociais, o que eles faziam? Deram uma situação para eles, vocês vão trabalhar 6 horas, só que vai ter um problema. A gente quer dobrar esse atendimento. O que o assistente social dentro do sistema penitenciário fazia? Ele saía de dentro da sua sala, para ajudar o sistema, ele saía de dentro da sala. Não, volta aí. Eles concordam em reduzir a jornada, aumentar a meta? A meta. E aí não tem condição. Mas não tem condição porque é humanamente possível, porque o governo estadual que tinha que fazer concurso público. Então não há aí nenhuma preocupação com a qualidade, né? Sim, com a quantidade. Aí não vai acontecer nenhuma coisa nem outra, né? Para você fazer um atendimento hoje dentro da penitenciária de um reeducando, e tem que ter toda uma ética, tá? O profissional tem que ter ética. Mas alguns atendimentos não precisa ter um atendimento bem adequado. O que os assistentes sociais faziam do nosso sistema penitenciário? Ele saía de dentro do local dele de trabalho e ia atender dentro do pavilhão. Porque tem algumas situações que o reeducando ele precisa, por exemplo, uma carteira, uma visita de um parente. Isso não precisa ser tão ético, sabe? Não precisa guardar o sigilo. E aí eles iam lá. Só que aí o diretor-presidente, na época, ele colocou 6 horas para trabalhar corrido. Então, se dobrou a quantidade de atendimento. Porque o que acontecia? Pode ser até uma incoerência, né, Muniz? Que 8 horas que a gente está trabalhando e está diminuindo o valor. Não, só o que é diminuindo o valor de atendimento do reeducando. Só que o que acontece? Ele saía de dentro do seu local de trabalho e ia atender dentro dos pavilhões. E aí agora voltou 8 horas novamente. E isso aí não tem condição. E outra maneira também, Muniz, está muito complicado o assistente social daqui de Rio Branco para trabalhar na penitenciária da UPQ, que é a unidade prisional do Quinari. Esse assistente social, ele sai daqui, ele gasta em torno de 40 quilômetros para chegar até lá. Não tem um assistente lá especificamente do Quinari? Tem. Não tem. Mora aqui todos aqui em Rio Branco. Todos os assistentes sociais que trabalham no Quinari moram aqui em Rio Branco. Então, veja bem, se você gasta... E o assistente social, Muniz, ele é muito diferente no momento... Mas ele tem um auxílio de transporte, não? Tem um auxílio de transporte. Mas aí, veja bem, se você gasta em torno de 40 quilômetros para chegar até lá, é quase 1h30 no trânsito da cidade de Rio Branco para chegar no Quinari. Isso estressa o trabalhador. Ele vai ficar desmotivado, com certeza, porque vai chegar no momento lá. Tem muitos deles, Muniz, aqui mesmo em Rio Branco, na penitenciária, que leva comida para comer dentro da penitenciária, para ficar lá, ficar direto. Porque se ele sair de lá dentro da penitenciária, nesse trânsito da cidade de Rio Branco, o que acontece? Ele vai chegar atrasado, aí corta o ponto dele, vai ser cortado o ponto, e aí vai ficar muito complicado. Ainda mais no trânsito. E aí, então, eles estão levando a sua marmita, e muitos deles fazem a comida dentro da penitenciária para comer.
Então, esse é o momento ruim do assistente social, quem trabalha dentro da penitenciária. São quantos assistentes hoje lá no sistema? Hoje, em todo o estado do Acre, nós temos 33 assistentes sociais. Aqui em Rio Branco, muitos deles se afastaram, estão doentes, se afastaram mesmo, pediram as contas, passaram em outros já concursos. Em função da já em função da carga horária, que é muito pesada. E aí eles estão desmotivados no trabalho. Isso aí é muito ruim, sabe? E aí a gente vem aqui pedindo, mês que vem vamos fazer várias manifestações, mas manifestação pacífica em defesa desses trabalhadores. E eles têm uma participação importantíssima, né, nesse trabalho de reeducação, né? De ressocialização. Isso aí, assistente social, quando o reeducando ele precisa de alguma situação, ele, rapaz, eu quero falar com o assistente social. E o agente ele tem que levar. Só que hoje, no momento, a situação também, o quadro está deficitário mesmo, muito grande, de agente, assistente social, psicólogo, pedagogo, está diminuindo, cada dia está diminuindo. Eu tenho medo daqui a 5 anos acabar a carreira de agente penitenciário e psicólogo e assistente social, porque é muito pesado e muito estressante o trabalho deles lá. Aliás, eles abriram agora algumas vagas, né? Mais de 200 vagas. Não, foram abertas agora 150 vagas para agente provisório. Isso aí, Muniz, eu vejo, no primeiro momento, é muito bom para a sociedade, porque o governo ele tem que dar uma resposta para a sociedade. Porque essa onda de crime que está na cidade, a população ela tem um pensamento muito pragmático. Ela não vê que é o seguinte, que um assistente... Aliás, os próprios agentes estão no alvo como alvo dos bandidos também, né? A gente, essa semana, eu tive que fazer 3 mudanças de agente penitenciário que saem das suas casas. Ameaça, tiro, essas coisas todas, sabe? E aí a segurança como um todo, ela está apavorada. É o policial militar, é o agente penitenciário, é o educador de trânsito, policial civil. Todo mundo está apavorado. Por quê? As pessoas estão... Se nós estamos refém de uma situação dessa, de apavoramento... Tentaram destruir até a antiga sede da Polícia Federal, no centro da cidade. E aí o governo, Muniz, ele tem que ter uma atitude mais forte, mais enérgica. E aí o que foi que ele fez? Ele fez a situação desse concurso público de 150 pessoas. Mas isso não vai melhorar praticamente nada. Porque, veja bem, numa guarnição, como por exemplo, hoje está a equipe A que está de plantão. Hoje nós temos, hoje à noite, 15 agentes penitenciários para cuidar de 1.500 presos. Não dá, não tem condição. E aí fica muito complicado. O que o governo tinha que fazer, ao meu modo de ver, ele tinha que colocar o bloqueador de celular, todo o aparelhamento tecnológico dentro da penitenciária, porque a sociedade, ela pensa que às vezes, mas está entrando muito celular. Vou dizer uma coisa para você, para a sociedade de Rio Branco. Se entra celular, porque o trabalho é bem feito lá, a gente trabalha muito, mas só que são operados por pessoas humanas. Se tivesse um bloqueador de celular, isso minimizava demais o problema. É porque ele perde o sentido, né? Não adianta. Perde o sentido. Não vai funcionar. E aí, Muniz, por domingo lá, são mais ou menos... Vocês já chegaram a sugerir, a reivindicar do poder público esse serviço? Rapaz, já fizemos foi feito inúmeras manifestações com o sindicato, para ter esse bloqueador de celular. E uma coisa mais simples também, Muniz. Porque isso é uma segurança, inclusive, para vocês também, né? É uma segurança para nós. Teve uma reportagem, que fizeram uma reportagem na TV local, ela fez, o rapaz ele se vestiu de agente penitenciário. E ele fez todo o procedimento de agente penitenciário. No final da reportagem ele disse, rapaz, nós somos heróis, sabe? Porque para entrar dentro de um pavilhão com 300 presos, com 10 agentes penitenciários, e com uma cela dessa, numa cela com 32, reeducando 32 presos, nós temos que ser herói. E então, aí eu digo, meu nobre repórter, a gente trabalha conforme a música, sabe? Não tem condição de eu entrar, eu fazer a contagem dentro de um pavilhão com 400 presos, eu chegar, porque é assim, é feito contagem de manhã e à tarde. E aí, veja bem, num pavilhão, hoje tem um pavilhão A, nós temos hoje 4 agentes penitenciários. E aí você tem que fazer a contagem. Quando você vai fazer aquela contagem lá, a gente não sabe o que pode vir, vem uma água quente, um estoque na gente, sabe? É um trabalho muito arriscado. E aí a preocupação nossa também, da associação, é com esses 150 trabalhadores. E aí eu tenho ligado para o diretor Martinho, digo, ó, tem algumas atividades que não tem condição desse agente provisório estar fazendo esse tipo de atividade dentro, não. Por exemplo, a contagem, não tem condições. Porque esse agente nosso que vai entrar agora, ele é provisório.
Nós que já somos de carreira, já recebemos ameaças, várias situações, e aí vale esse cidadão que vai entrar sem a qualificação, porque pode vir aqui o governo e dizer, não, mas eles têm a qualificação, são do Exército, são dos vigilantes, mas só que aí, meu amigo, cada carro na sua. Tem que conhecer o ambiente, cada situação tem que conhecer tem a sua particularidade, tem que conhecer o campo minado. E não é legal, sabe? E aí também a gente fica muito preocupado com isso, com um ano depois que esses trabalhadores saírem do sistema penitenciário. Porque o que vai acontecer? O preso, ele é muito inteligente. Ele vai fazer a cabeça de alguns deles, assessorado. Sabe? Bem assessorado, sabe? Porque é uma faculdade de crimes ali dentro. E você aprende muita coisa. E aí, veja bem, você é contrato provisório. Aí você está faltando, vamos dizer, hipoteticamente, 2 meses para sair. O camarada pega, faz uma ameaça para você. Eu estou com a tua família aqui, eu quero que você leve a droga e tal. O cara, claro que é evidente, que ele vai ter que levar a Muniz. Então, por isso, a gente é contra o concurso provisório. A gente é a favor que um concurso seja efetivo, que coloque um contingente maior de trabalhadores, como assistente social, pedagogo, agente penitenciário, porque na hora que o assistente social, Muniz, voltando a colocar aqui, ele não atende o reeducando, porque o agente não leva. Mas veja bem, olha a atribuição do agente penitenciário. Ele tem que levar para o parlatório, ele tem que fazer escolta, ele tem que fazer contagem, ele tem que levar a escolta externa, ele tem que levar para o médico, e meu amigo tem que levar para o parlatório, meu amigo, é inúmeros casos. Então, aí veja bem, aí o assistente social pede ligando o reeducando para fazer o atendimento. E aí não tem condição de levar. Ou seja, não é só, o trabalho não é só de cuidar quem está trancado lá, não. Não. É quem está cumprindo pena, mas tem liberdade provisória para ir ao médico, tá? Banho de sol, enfim, uma série de complicações, né? Muito bem. Conversei aqui com o José Janes, presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário. Janes, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês e que as reivindicações de vocês, inclusive a redução da jornada de trabalho sem prejuízo salarial, sejam realmente cumpridas, né? Atendidas. A gente vai lutar para isso, sabe? A única maneira que a gente tem é o argumento sólido para colocar essa situação para o governo, que o governo do Estado do Acre sensibilize com assistentes sociais do sistema penitenciário, mas como todo assistente sociais, porque a gente tem uma lei, o assistente social tem uma lei, a Lei 12.317, que é uma lei que reduz a redução da jornada de trabalho. Quando o nosso governador Tião Viana era senador, ele aprovou essa lei, Muniz, e aí era para 6 horas, sem redução de jornada de trabalho. Mas o que é preciso feito, Muniz? Para fazer isso, é preciso fazer uma regulamentação na Assembleia Legislativa. E aí fazer o projeto de lei e mandar para o governo sancionar. É a coisa mais simples que tem, sabe? E aí a gente está cobrando, vamos colocar faixa juntamente com o sindicato, porque é um trabalho essencial para a sociedade. O trabalho do assistente social na cidade de Rio Branco, como em todo o estado. Muito obrigado à sociedade. Muito bem. E o programa de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, porque amanhã é dia de Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, com Astério Moreira na apresentação, Narciso Mendes e Osmir Lima, e mais 2 convidados especiais, falando de política e de outros assuntos de seu interesse. Então, todos uma ótima noite e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Valeu!